Hora H do Agro. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Nos destaques de hoje, você vai ver que a Ucrânia invadiu uma área da fronteira com a Rússia e o país de Putin contra-atacou no porto ucraniano de Odessa. E tem mais, a entrevista de Donald Trump ao bilionário Elon Musk e os sinais que o agro deve prestar a atenção. No Brasil, Lula diz que nenhum outro governo investiu tanto no agro como o PT. Vamos analisar e projetar o que vem por aí na segunda metade do mandato do atual presidente. E mais, um novo El Niño. O que é o novo padrão climático e como ele afetará a agropecuária brasileira? É uma descoberta da ciência e a gente vai detalhar por aqui. E tem ainda a safra nova de soja. Os Estados Unidos projetam a maior produção da história e os preços caíram ao menor patamar desde 2020. Tudo o que você precisa saber para a nova temporada 24-25 vai encontrar aqui no Hora H do Agro, que já está no ar. A Ucrânia invadiu uma área da Rússia, na região de Kursk, que fica na fronteira com a Ucrânia. A ação surpreendeu militares russos e gerou a fuga de mais de 120 mil pessoas. Segundo o presidente da Ucrânia, Zelensky, a incursão em território russo ocorre para restaurar a justiça e pressionar as forças de Moscou. Essa pode ser considerada a primeira grande ofensiva dos ucranianos desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Nesta semana, a agência de notícias Bloomberg destacou que os negociadores de grãos ucranianos avaliam como muito arriscado confiar nos portos do Mar Negro e que é importante ter alternativas caso ataques russos prejudiquem os portos de águas profundas de Odessa novamente. A reportagem foi feita após um terminal de grãos da empresa Louis Dreyfus, em Odessa, ter sido atingido por um míssil na quarta-feira. O leste europeu é um grande produtor de grãos e os riscos de oferta impactam o mercado agrícola global. E é por isso que a gente vai analisar esse assunto no detalhe com Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócios. Ele já está conosco, vamos recebê-lo. Alê, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, obrigado pelo convite novamente. Alê, a primeira pergunta para você é: qual é a importância desse momento que estamos vivendo? O mercado agrícola está colocando no preço algum risco adicional de diminuição da oferta de grãos do leste europeu em função dos ataques ao porto lá de Odessa e também da incursão da Ucrânia na Rússia? Neste momento não, Kellen, porque isso já foi para o preço no passado. E desde que a Ucrânia conseguiu implementar o seu próprio corredor de exportação, lá em julho do ano passado, o país tem conseguido exportar volumes muito similares à pré-guerra. Então há uma expectativa de exportações próxima de 13 milhões de toneladas de trigo, próximo a 22 milhões de toneladas de milho. Então esses ataques eles continuam acontecendo, eles não chegaram a arrefecer durante esses últimos 2 anos e meio. Então para esses novos ataques da Rússia, o mercado já tem esse conhecimento. É um pouco arriscado para as tradings que operam no país devido a problemas com ataques a embarcações, arresto de embarcações, então tem que ter canais alternativos, tanto para via terrestre, via fluvial ou via marítima, através de portos de países vizinhos. Mas um novo adicional de risco, pelo menos por hora nas cotações, não. O aspecto que você traz para a gente, observando o passado recente. A nossa audiência deve lembrar que no passado recente, desde o início lá da guerra no leste europeu, a gente teve impacto nos preços em função do risco de oferta. Agora o Alê Delara disse que o volume é semelhante ao pré-guerra. Aí a minha pergunta para você é: a guerra foi um causador de oportunidades para a exportação de milho do Brasil para a China, por exemplo, que é tradicionalmente um mercado abastecido pela Ucrânia. E também afetou a guerra na ocasião, lá no início, preços de soja. Isso não vai se repetir na sua leitura atual da geopolítica no leste europeu neste contexto? Neste contexto que nós estamos, é improvável que aconteça, né? Afirmar que não pode acontecer é um pouco arriscado, mas é improvável que aconteça.
Quando houve a invasão da Rússia sobre a Ucrânia lá no finalzinho de fevereiro de 2022, a Ucrânia sempre foi o grande fornecedor de milho para a China, mas como houve um impedimento total da logística pelo Mar Negro, tanto o Porto de Odessa quanto outros portos da região, o Brasil é quem tinha essa oferta disponível de milho. E até de uma maneira atípica, naquele ano nós exportamos muito milho no primeiro semestre. A China fortaleceu esse acordo com o Brasil, assinamos o protocolo fitossanitário para podermos exportar milho para lá, e hoje o Brasil já é um dos maiores fornecedores de milho para a China, né, até tomando o lugar dos Estados Unidos. Então, um cenário parecido com o que aconteceu no primeiro semestre de 2022, hoje é improvável que aconteça, o risco existe, mas a chance é pequena. Muito bem, na nossa chamada aqui na manchete desse conteúdo inicial do Hora H do Agro, a gente está colocando uma questão: novos rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na sua avaliação, estamos entrando em uma nova fase? São novos rumos pela frente? E na projeção que você faz de formação de preços, já que você opera nesse mercado agrícola, qual é o peso que você está dando para essa guerra no leste europeu? E se isso é um fator que tende a ser, num futuro breve, causador de pressão altista para grãos ou não, você está colocando isso como um fator improvável e o mundo está seguindo em frente com a oferta vinda do leste europeu, apesar da continuidade da guerra? Sim, começando pela última parte, Kellen, eu estou colocando como improvável um novo problema como similar ao de 2022, que nós temos safras muito robustas, né? O ano passado, ano retrasado, o Brasil produziu uma safra recorde de soja. Esse ano a gente teve uma quebra de produção, mas foi um volume ainda bem significativo. Os Estados Unidos está vindo com um novo volume recorde agora, tanto de soja, um volume muito próximo do recorde de milho. A China vindo com grandes produções há 2 anos de milho. Então, essas novas ofertas que chegaram no mercado e estão chegando no mercado agora, no próximo mês, eles conseguem anular, de certa forma, uma possível escassez de grãos vindo lá da Ucrânia. Mas isso vai depender também da sazonalidade, de quando e se essa condição vai se agravar lá. Agora, dentro de um contexto de a evolução de uma guerra, nós estaríamos numa fase 3, vamos colocar dentro de 3 passos de uma guerra, realmente é um novo capítulo. A Ucrânia ela está partindo para uma ofensiva agora em território russo, atacando bases de refino, de petróleo, de gás natural, que é o grande mercado, é o que traz o dinheiro realmente para a Rússia, numa tentativa, talvez, de forçar um acordo de paz, um cessar-fogo ou mesmo o fim da guerra. Isso pode complicar em algum momento exportações de petróleo, exportações de gás natural, quem sabe de maneira indireta até mesmo impactar o mercado de fertilizantes. Mas, por hora, é um risco que está sendo monitorado. O mercado como um todo tem colocado pouco prêmio de risco nessa condição, mas certamente ele está de olho. Até porque, olhando para commodities energéticas, as atenções maiores estão para o Oriente Médio, já que o Golfo Pérsico tem uma relevância maior do que o Mar Negro na exportação de petróleo e gás natural. Muito bem, para a gente fechar o raciocínio desse primeiro bloco da nossa conversa, geopolítica importa para o agro. Nesse momento você está colocando um aumento de risco mais no Oriente Médio e impactos potenciais nas commodities energéticas, é exemplo do petróleo, e menos probabilidade de impacto de alta de preços em grãos em função de um agravamento ou de uma diminuição da oferta dos países do leste europeu. Esse é o cenário base que você traz para a nossa audiência? Sim, exatamente isso. Até mesmo o trigo agora, a França acabou de colher uma das piores safras desde o início dos anos 80 e não teve grande relevância nos preços, justamente porque outros países estão vindo com produções completas, conseguem suprir esse déficit deixado pelo leste europeu. Então o risco geopolítico maior está realmente nas commodities energéticas e olhando mais para o Oriente Médio do que para o leste europeu. Excelente. Ale Delara, fique com a gente, vamos trocar de tema e eu te chamo em poucos segundos. É porque o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista nesta semana ao bilionário Elon Musk, o dono do X e de empresas como a Tesla e a SpaceX. Para o agro, alguns pontos importantes foram citados na conversa. O primeiro é que Trump afirmou que é uma loucura, nas palavras dele, agricultores não poderem seguir com as atividades e terem que se desfazer dos seus animais. A resposta aconteceu após Elon Musk questioná-lo sobre o aquecimento global e dizer para deixarem os agricultores em paz.
Trump também criticou o alto protecionismo europeu e citou que os agricultores, assim como o setor de automóveis, não conseguem colocar os produtos no bloco e é difícil fazer negócios por lá. Aí a entrevista seguiu e a gente separou também mais pontos para vocês. Trump também defendeu os combustíveis fósseis, que segundo ele, o combustível fóssil cria energia para automóveis elétricos e que eles são abastecidos também com eletricidade. Na área de relações internacionais, Trump elogiou o presidente da Argentina, Javier Milei, e disse que ele está fazendo um ótimo trabalho ao cortar gastos e reduzir a inflação. Já na área geopolítica, Trump afirmou que a maior ameaça não é o aquecimento global, e sim o que chamou de aquecimento nuclear. Segundo ele, atualmente há 5 países que possuem energia nuclear de forma significativa. A gente vai analisar os sinais que Trump dá nessa entrevista com Elon Musk que importam para o agro. Ale Delara, você teve a oportunidade de avaliar esta conversa e o que de fato é relevante para quem faz negócios no agro? Sim, a conversa eu cheguei a acompanhar, eu estava dentro da sala lá no Spaces do Hexa, ouvindo a conversa dos dois, realmente foi impressionante o volume de pessoas acompanhando. E o Trump, nós já sabemos que ele tem uma política mais liberal, e ele já, quando ele foi presidente, ele saiu do Acordo de Paris, ele encerrou o acordo nuclear com o Irã, e ele tem um ditado, além do Make America Great Again, ele tem outro que é o American First. Então, quando ele fala de políticas de subsídios, realmente ele quer proteger o agronegócio americano, que é um agronegócio que tem muito subsídio, em torno de 10% a 20% de toda a produção agrícola dos Estados Unidos é subsidiado com dinheiro direto aos produtores, com políticas de subvenção de seguros e outras políticas agrícolas no país, mas a Europa, como um bloco, é a região que mais tem esses subsídios. Então chega até a 50%. Isso acaba atrapalhando as exportações norte-americanas para a Europa. Então essa crítica que o Trump fez é justamente por um europeu querendo impor sanções nos outros países, olhando para o lado do ESG, para o ambientalista, para o ambientalmente correto, mas ao mesmo tempo ele protege de uma maneira excessiva o seu próprio agronegócio. Então ele quer reduzir essas políticas, deixar o mercado mais livre, mais liberal, que os Estados Unidos, principalmente na ótica dele, consiga exportar os seus produtos de uma maneira mais simples para o continente europeu. O Brasil ele pode ter impacto porque, às vezes, medidas protecionistas que o Trump possa implementar trará compradores para o nosso país, visto que a China já está fazendo. E o agronegócio brasileiro ele pode ser muito beneficiado, mesmo sendo o agronegócio menos subsidiado, um dos menos subsidiados do mundo, né? Hoje o subsídio que chega para nós é em torno de 1% a 3% da produção agrícola. Então, comparado com os Estados Unidos e com a Europa, praticamente o produtor nosso tem que sobreviver com o próprio dinheiro. Muito bem, então o cenário base que você pega de traços do potencial governo Trump, caso ele for eleito, é um aumento de protecionismo com a China, trazendo eventualmente uma vantagem competitiva para o Brasil nos produtos em que eles disputam esse mercado. Grosso modo, esse é um dos principais fatores de impacto no mercado agrícola que você destaca. Sim, e o exemplo mais claro que nós estamos vendo, Kellen, é o fluxo de soja agora. Mesmo nós estamos nas portas da entre-safra para iniciar o plantio de soja, e os Estados Unidos começando a colheita nesse início, as vendas de soja hoje são as mais baixas das últimas 2 décadas, porque o comprador chinês ainda está originando no Brasil. Então, eu acredito que dentro desse cenário, desse trade war, dessas possíveis novas medidas protecionistas, se o Trump for eleito presidente, já está trazendo a China como maneira segura a continuar a manter as suas compras de soja aqui no Brasil. Isso tem influenciado os prêmios de exportação do nosso produto e tem influenciado as cotações da Bolsa de Chicago, que estão aí nas mínimas de 2020, né? Pré-pandemia, quase pré-pandemia, cotações estão baixas que estão nesse momento. Tema que a gente vai abordar também nessa edição do Hora H do Agro. Quero agradecer inicialmente a Ale Delara, da Paine Agronegócios. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Obrigado, Kelly. Até a próxima. E o presidente Lula afirmou nesta semana que nenhum outro governo colocou tanto dinheiro na agricultura como os governos do PT. Vamos acompanhar. As pessoas do agro que não gostam de mim, as pessoas do agro não gostam do PT, as pessoas do agro não gostam de muitas coisas, não gostam do Sem Terra, não gostam da CUT, ou seja... Mas veja, desde o meu primeiro mandato em 2003, passando pelo mandato da Dilma e a minha volta agora, você pode desafiar qualquer fazendeiro, qualquer ministro da agricultura, sabe, que já trabalhou nesse governo, para saber se em algum momento da história desse país
um governo colocou tanto dinheiro, sabe, na agricultura como nós. Eu duvido que tenha tido algum governo que tenha feito mais pelo agronegócio do que nós. Sabe, cada ano que passa é plano safra recorde, cada ano que passa. Muito bem, vamos tratar desse tema com o presidente da bancada do agro no Congresso Nacional, o deputado Pedro Lupion, que analisa no detalhe essa afirmação do presidente da República e, claro, traz ainda projeções de como deve ser o cenário para o agro com o governo do PT nessa segunda fase do mandato que está próxima de começar. Primeiramente, deputado Lupion, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado, Kellen. Obrigado pelo espaço. Primeira pergunta é: o governo do PT foi, de fato, o que mais investiu no agro, como diz o presidente Lula? O problema do PT é esse, né? Eles mentem e eles acreditam na própria mentira, né? Aquela mentira que vai sendo muito repetida até se tornar uma verdade. Eles insistem muito em falar isso, né? Em falar do maior plano safra, de falar do maior investimento, de falar que é o governo que mais põe dinheiro, quando a gente sabe que a realidade não é essa, né? E não adianta só dizer, tem que ter gestos práticos e fáticos que realmente demonstrem boa vontade com o setor. Ao mesmo tempo que falam isso sobre o plano safra, por exemplo, a gente sabe que o que custa para o governo de um plano safra são as equalizações de juros, né? Não adianta nada a gente ter praticamente 16 bi de equalização se a gente coloca juro positivo em diversas das linhas do plano safra, mesmo o plano safra que não prevê nem R$1 de seguro por enquanto, e a gente sabe a necessidade de seguro agrícola, principalmente quando esse mesmo governo que se diz amigo do agro cortou quase 40% dos beneficiários do Proagro, que é o seguro obrigatório. E esse mesmo governo que fala que nunca botou tanto dinheiro, nunca cuidou tanto do agro, ninguém nunca tanto fez isso, é o mesmo governo que bota o MST dentro do Palácio Planalto e faz com que a gente tenha que conviver com insegurança jurídica e um desrespeito total ao direito de propriedade, seja por invasores, seja por indígenas invasores, seja por todas as questões fundiárias que a gente enfrenta no país. Então, o desafio é grande, mas eles insistem em tentar comandar essa narrativa. Quais foram as decisões mais importantes do atual governo Lula que beneficiaram o agro? Você destacaria alguma? Veja, a gente tem alguns avanços importantes e coisas que a gente apoiou, inclusive, como aconteceu agora nessa semana. Nós acabamos de aprovar emergencialmente um plano de auxílio para a defesa agropecuária, tema super importante, né? Nós somos um player mundial importante de exportação, não só de commodities, mas principalmente de proteína animal, né? A gente tem essa responsabilidade, nós conduzimos isso dentro do Congresso, nós que eu digo a nossa bancada, o relator foi o deputado Tião Medeiros, que é aqui do Paraná, inclusive. Nós avançamos com questões importantes como a regulamentação do autocontrole das atividades agropecuárias, projeto que começou lá atrás com a ministra Tereza Cristina e que foi aprovado pelo Congresso e que agora nós temos esse posicionamento do Ministério da Agricultura nessa regulamentação. Então tem pontos que a gente sempre tem uma posição muito clara como bancada. A gente tem que pensar no nosso setor. Quando as coisas são boas para o nosso setor, a gente aplaude, elogia e ajuda a fazer. Quando são retrocessos ao setor agropecuário, nosso papel é criticar e combater. E é isso que a gente tem feito. Qual é o maior retrocesso do atual governo Lula que impacta o agro diretamente? Eu acho que o apoio total e descarado, né, escancarado a movimentos invasores e a insegurança jurídica no campo. Tivemos essa semana, por exemplo, uma reunião pesadíssima com o ministro Lewandowski no Ministério da Justiça, a senadora Tereza Cristina, o deputado Rodolfo Nogueira, tratando sobre questões de ditos indígenas que estão invadindo as propriedades privadas, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Paraná, uma situação que está acontecendo em quase 18 estados já, e que o governo simplesmente lava as mãos. Pelo contrário, foi o tal do Abril Vermelho, ato extremamente vexatório para o nosso país, absurdo em pleno 2024 a gente tratar de invasão de propriedade e a gente tendo que estar negociando e brigando e enfrentando um movimento que está dentro do governo, em todas as áreas, em todos os ministérios, com cargos importantes da administração e sendo elogiados pelo presidente ainda. Então, a gente sabe que nós somos tratados como adversários, infelizmente, mesmo sendo um setor extremamente importante, com quase 30% do nosso PIB, com mais de 30% da geração de empregos, com mais da metade da balança comercial, e o nosso papel como bancada, né, como frente parlamentar, como bancada ruralista, é proteger os interesses dos nossos produtores dentro do Congresso Nacional, junto ao Executivo, junto ao Judiciário, e é o que nós temos feito.
Essa situação que você coloca como invasão de terra, seja por parte de indígenas, fator que está acontecendo em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, para dar exemplo, ou ainda invasões de movimentos como o MST, elas estão conseguindo dar alguma esperança para quem é do agro de que nos próximos anos de governo Lula haverá mais segurança jurídica, ou você acha que essa pode ser uma das piores marcas ou marcas negativas da atual gestão petista? Exatamente, é a pior marca e é uma marca registrada deles, né? Quando a gente vê que as lideranças desses movimentos estão dentro dos ministérios e participam ativamente do governo, a gente vê situações como semana passada, que foi criado um conselho, um grupo de trabalho, um conselho, sei lá como pode se chamar isso, de diminuição de conflitos e violência no campo, que é capitaneado pelo MST. Pense, é piada pronta, chega a ser vexatório, né? A gente tem que assistir isso num país importante como é o Brasil. Então eles têm isso no seu DNA, na sua essência, e infelizmente o PT e o presidente Lula têm uma maneira de agir de sempre jogar para dentro da sua bolha, né? Sempre jogar para dentro da sua torcida, né? Eles falam que ajudam o agro, que estão parceiros do governo, que são parceiros do setor, que estão ajudando, mas por trás, né, e em outras áreas do governo, sempre retrocessos em relação ao nosso setor. E repito, Kelly, nossa vontade não é fazer oposição por fazer oposição. Nossa vontade é defender os interesses do setor produtivo brasileiro, e para isso a gente tem que usar toda a nossa força como bancada, e é o que nós temos feito. Tudo aquilo que for bom para o setor, a gente apoia e a gente aplaude. Bem, dentro desse cenário do que é bom para o setor, apoia e aplaude, tenho duas questões que eu gostaria de saber como a bancada do agro pretende trabalhar dentro desse contexto do atual governo Lula. A primeira delas é: vocês acharam suficiente as medidas do governo federal para socorrer os agricultores atingidos pelas enchentes no estado gaúcho? Não, absolutamente. Inclusive, nos posicionamos claramente em relação a isso, né? Tanto a medida provisória quanto o decreto que saiu em seguida e os novos textos que foram apresentados são muito aquém do que o produtor gaúcho merece, e a gente tem trabalhado, né? Participei das mobilizações de produtores lá do Rio Grande do Sul, eles estiveram em Brasília na semana passada. Aliás, a bancada gaúcha tem feito um trabalho espetacular em relação a isso, né? Dentro da nossa frente parlamentar, o deputado Alceu Moreira, o deputado Zucco, o deputado Van Hatten e o deputado Afonso Ram têm agido mais fortemente nesse sentido, para que a gente consiga, através de emendas e através da articulação do texto, fazer com que efetivamente essa medida provisória socorra os produtores que não têm como se reerguer, né? Nós estamos falando de áreas completamente destruídas, de terras lixiviadas, de granjas que foram totalmente destruídas, e que o produtor precisa ter condições de se erguer. Aliás, todos nós devemos isso ao Rio Grande do Sul, né? Todos nós somos um pouco gaúchos, né? Eles saíram lá de baixo e colonizaram boa parte das fronteiras agrícolas do nosso país, e a gente precisa valorizá-los. Infelizmente, o governo até agora não mostrou a força que tem para auxiliar os nossos produtores. Outro tema que é fruto de alguma visão antagônica, a depender de quem analisa, é a reforma tributária do atual governo Lula. Há quem diga que ela será uma reforma neutra, ou seja, não aumentará o volume de impostos para o setor agropecuário, e há quem, ao analisar mais profundamente o texto que está no Senado, diz que não é bem assim, que olhando no detalhe o setor pode sim pagar muito mais impostos. Qual é a visão da bancada do agro? Veja, a nossa bancada não tem conforto nenhum com a reforma tributária. Nós fomos críticos o tempo todo em relação ao texto apresentado, desde que começou a tramitação lá da PEC 45, e trabalhamos muito fortemente para tentar chegar nessa neutralidade que você se refere. Nós avançamos em pontos extremamente importantes, como, por exemplo, a redução de 60% da alíquota para a produção de alimentos, o produtor rural com até 3.600 de faturamento isento do pagamento de tributos, nossos insumos agropecuários também na redução, o impedimento para que os insumos estivessem no imposto seletivo. Trabalhamos também com a diferenciação tributária dos produtores integrados, e é extremamente importante a gente falar disso, porque são os produtores de frango, produtores de suíno, que exportam e produzem boa parte da carne consumida no mundo. No cooperativismo, soluções extremamente importantes para respeitar efetivamente o ato cooperativo. Então, nós tentamos ao máximo fazer com que ela se tornasse neutra, sem contar as questões principais em relação ao consumidor, que é quem vai pagar esse novo tributo efetivamente, é lá no final da cadeia, que é a questão da cesta básica, né? A inclusão das carnes, e vamos deixar o discurso político de lado, mas a inclusão da proteína
foi colocado pela nossa bancada. O PLP 53 é da nossa autoria, inclusive eu que eu assino, né? Então a gente trabalhou muito para que as proteínas animais pudessem estar também na cesta básica, além de outros tantos produtos. Por exemplo, estava previsto o óleo de milho, não estava óleo de soja, estava óleo de babaçu, não estava óleo de soja, o extrato de tomate, que está no Brasil inteiro na cesta básica, ficou de fora, a gente precisou colocar num texto adicional. Então são vários pontos que a gente está trabalhando para tentar amenizar essa reforma. Agora, reitero, no Senado há um grande desafio da manutenção desses avanços que nós tivemos na Câmara e depois volta para a Câmara para a gente ter que fazer tudo de novo, que eu imagino que o Senado vai mudar bastante coisa. Deputado Pedro Lupion, quero agradecer pela presença, deputado pelo PP do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional. Agradeço pela presença, volte sempre. Obrigado, Kelly. Um grande abraço a todos vocês. A você também. E um recado importante, a gente convidou para participar dessa discussão, analisando a fala do atual presidente da República, Lula, o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perossa, que confirmou a entrevista, mas infelizmente de última hora, por um imprevisto, precisou cancelar a participação. A oportunidade para analisar também a gestão do atual presidente no agro segue aberta e a gente volta a esse tema no futuro. E depois do intervalo, você vai ver que cientistas descobriram um novo El Niño. E aí, o que vai mudar para a agropecuária brasileira? Você vai saber isso e mais, todas as informações necessárias para começar bem informado a safra 24-25 de soja. A gente volta já já, eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. O dinheiro envia sinais o tempo todo, todos os dias, e eu posso te mostrar como interpretá-los. Acredite, poucos conhecimentos têm o poder de transformação tão forte quanto entender economia. Inscreva-se na minha Masterclass gratuita. Aprenda a língua do dinheiro e transforme a sua capacidade de tomar decisões financeiras. Acesse o site da New Cursos, se inscreva para participar dessa jornada transformadora. Vem, Torinho! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. Há um mês do início do plantio da safra nova de soja aqui no Brasil, os preços do grão estão no menor patamar desde 2020. E um dos motivos é esse aqui que a gente vai colocar na tela para você. O anúncio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de uma produção recorde de soja norte-americana. Vejam aqui no gráfico, ou seja, 124,9 milhões de toneladas estimadas. Esse é um dos fatores que acaba puxando para baixo o preço do grão. Quais outros fatores a gente precisa saber de cor e salteado para iniciar muito bem informado a safra nova 24-25?
Vamos perguntar para a Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, que está conosco. Seja muito bem-vinda, Dani. Com o menor preço de soja desde 2020, já afetou as decisões da safra nova 24-25? Afetou sim, Kellen. Na verdade, esses preços da soja vêm caindo na Bolsa de Chicago desde o final de 2023. Mesmo com quebra de safra no Brasil, a gente começou o ano de 2024 com bastante pressão sobre os preços, porque o mercado olha para a América do Sul de um modo geral, não só para o Brasil, e ainda que o Brasil tenha tido perdas na safra de soja passada, 23-24, a Argentina teve uma safra cheia. Então, isso já vinha pressionando os preços. Depois vieram os Estados Unidos aumentando a área plantada em mais de 1 milhão de hectares. E desde o fim do plantio deles, em junho, o clima tem sido muito bom. Então, no último dia 12, o USDA só chancelou essa safra recorde que se espera por lá, com área maior e clima muito favorável. Isso tem afetado as decisões da safra nova por aqui. De qual maneira mais especificamente, Dani? Afeta porque um produtor, olhando para esses preços mais baixos, ele não tende a aumentar tanto a área plantada na safra 24-25, que a gente começa a semear agora em setembro. A nossa primeira estimativa aqui na AG Rural, que foi divulgada em julho, mostra um aumento de cerca de 400 mil hectares apenas na área plantada com soja no Brasil. Isso é um aumento anual de 0,9%, que vai ser aí o menor aumento dos últimos anos, sem dúvida alguma, porque os preços realmente não estimulam o produtor a apostar tanto assim as fichas numa área maior de soja. Está dizendo, então, que esse cenário de uma maior oferta, também vinda dessa oferta lá dos Estados Unidos, afeta a decisão aqui do Brasil. Um dos fatores é um aumento de área, mas muito tímido em relação ao que a gente via, pelo menos na última década, imagino eu. Dentro desse contexto em que a área levemente avança aqui no Brasil, a gente vai ter uma produção estimada em quanto para a safra nova 24-25? Em condições normais de clima, a produção do Brasil poderia chegar, com esse pequeno aumento de área, a 168 milhões de toneladas, o que seria uma nova safra recorde para o Brasil, bem acima dos 147 ou 150 milhões, dependendo de quem estima a safra passada, né, 23-24. Então, mesmo com um pequeno aumento de área, a gente tenderia, com o clima normal, a ter uma safra muito grande no Brasil. 168 milhões de toneladas, se confirmado, é a maior safra de soja da história do país. Sim, é maior. Isso se dá em função de quais fatores? É aumento de produtividade, tecnologia embarcada? Porque a área vai crescer menos, né? A margem está mais estreita, então o investimento na lavoura também pode ser mais tímido. De onde vem essa projeção de 168 milhões de toneladas? Essa projeção, nesse início de temporada, é feita com base em linha de tendência de produtividade. Então, é uma aproximação estatística com base no histórico de produtividade que nós tivemos nos últimos anos. Aí, depois, essa linha vai sendo substituída por estimativas de campo conforme a safra for se desenvolvendo. Normalmente, a linha de tendência mostra uma produtividade que seria obtida em condições normais de clima. Claro que tem todo o clima ainda por acontecer, a gente sabe que talvez aconteça aí uma laninha mais para frente, que é sempre uma preocupação do sul do Brasil, mas nós teríamos um aumento significativo de produção, mesmo com um pequeno aumento na área, porque na safra 23-24 nós tivemos quebra de safra em vários estados. Então, havendo uma melhora na produtividade em relação à safra passada, quando houve quebra, naturalmente a produção já fica bastante maior em relação à última safra. É por isso que, então, a gente teria uma safra tão grande em relação à última. Muito bem. E saindo de produção e de área, olhando para preço da safra nova, patamares de preços atuais, que são os menores, pelo menos desde 2020, eles vão garantir rentabilidade positiva para o agricultor brasileiro? Se sim, em quais regiões? Vai depender também do tamanho da produtividade que os produtores conseguirem, porque a rentabilidade é sempre o resultado de preço e produtividade. Como na safra 23-24 os preços não foram exatamente altos, né, os preços médios de comercialização, e a produtividade foi mais baixa em vários estados, então nós tivemos uma rentabilidade bem mais baixa na safra 23-24. Se na safra 24-25, mesmo com preços menores, mais ou menos nos patamares que nós estamos hoje, se a produtividade for melhor, nós conseguiremos uma rentabilidade um pouco mais alta até, na maioria dos estados, do que na safra 23-24. Mas claro que isso vai depender do tamanho da produtividade e do rumo que os preços vão tomar daqui em diante. Para a gente fechar, Dani, quais são os 3 principais riscos para esta safra de soja que vem aí?
Eu acho que o primeiro é justamente nós termos uma safra cheia, uma safra perto de 168, 170 milhões de toneladas. Isso, por um lado, é bom, é claro, quando o produtor consegue uma produtividade mais alta, isso é sempre interessante, mas a produção do Brasil crescendo tanto é um problema porque a demanda mundial não cresce no mesmo ritmo. Então, pode ser que a gente acabe com muita soja na mão, e aí isso pode pressionar os preços ainda mais lá na frente, caso a safra venha cheia, por falta de demanda na mesma proporção. O segundo risco, ainda atrelado a um cenário de safra cheia, seria o nosso ritmo de comercialização antecipado da safra 24-25, que não está assim tão acelerado, e é compreensível, já que os preços têm caído, o produtor realmente segura, mas se a gente tiver uma safra cheia, por colher uma safra cheia no começo de 2025, e a gente ainda continuar com uma comercialização tão lenta como nós vemos tendo, pode acontecer uma pressão grande sobre os preços, como aconteceu mais ou menos em 2023, quando os prêmios de exportação caíram muito, e aí a gente tem safra cheia, mas preço pouco remunerador. E um terceiro risco, eu diria que aí, olhando no outro extremo, seria a gente ter, de novo, problemas de produtividade no sul do Brasil. O Paraná, principalmente, já teve perdas nessa safra, e a gente sempre fica com um pouquinho de medo quando aparece uma laninha no cenário. Não sei ainda se vai acontecer, isso eu deixo para os meteorologistas, mas aí nós teríamos um risco de safra menor em alguns estados, especialmente no sul do Brasil, por questões climáticas, e isso não necessariamente significaria preços mais altos, porque a gente já teve essa experiência agora na safra 23-24, mesmo com produção menor no Brasil, os preços caíram, porque no mundo a oferta de soja é bastante ampla. Muito bem, são várias questões para a gente colocar. Rapidamente, a última é o dólar. O aumento do risco fiscal tem empurrado o dólar para patamares, em alguns momentos, mais próximos de 6. Isso anima alguns agricultores de pensar que a saca em reais pode se valorizar mais no futuro não muito distante. Qual é a sua opinião? Concordo plenamente, a gente tem visto, viu em julho, viu no começo de agosto momentos bons para comercialização tanto da soja disponível quanto da soja futura, por conta do dólar mais alto. A tendência, aparentemente, devido às questões fiscais do Brasil, é que o dólar continue firme, e o produtor deve aproveitar esses momentos de preços mais altos para vender um pouco da sua nova safra, claro que não esperando que os preços cheguem a patamares irreais, mas quando o produtor conseguir perceber que os preços estão subindo, é interessante fazer um pouquinho. Se Chicago não ajuda, pode ser que o câmbio ajude nos preços irreais, e aí são bons momentos para avançar um pouquinho na comercialização. Dani, estamos mais bem informados para começar a safra nova que vem aí no Brasil, plantio em cerca de um mês. Agradeço demais a você, a AG Rural, volte sempre. Eu que agradeço, Kelly. Um abraço. Obrigada, Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural Commodities. E cientistas divulgaram a descoberta de um novo padrão climático que está sendo chamado de Novo El Niño. O estudo afirma que esse padrão ocorre no Oceano Pacífico, em uma região perto da Austrália e a Nova Zelândia, e se espalha por todo o hemisfério sul. Segundo a publicação, o processo começa com o aquecimento das águas do oceano, causando impactos na atmosfera. E por ter uma formação semelhante, esse novo padrão climático está sendo chamado de Novo El Niño. Esse assunto muito nos interessa e a gente quer saber como ele impactará na agropecuária brasileira. Gilvan Sampaio, coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o nosso convidado. Gilvan, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado. Primeira pergunta, como o novo El Niño vai afetar o regime de chuvas aqui no Brasil? Quando isso deve ocorrer? Conta mais pra gente. Primeiro que eu devo iniciar dizendo que é um exagero dizer que é um novo El Niño, tá? Não há nenhuma menção, inclusive um artigo científico que foi divulgado, de que esse é um novo El Niño. É um novo padrão descoberto de ondas, que não tem nenhuma relação direta com El Niño. Lembrando para todos que estão nos assistindo, o nome El Niño é o fenômeno que mais impacta o clima da América do Sul. Esse novo fenômeno descoberto é um novo padrão de variabilidade, que tem um impacto muito pequeno, né, e se é que tem algum impacto no clima da América do Sul. Então não dá para dizer que é um novo El Niño, e realmente, como eu falei, é um exagero dizer que é um novo El Niño. E esse exagero vem de quais fatores principais? São muitas diferenças desse novo padrão climático para o El Niño clássico, aquele que agricultores e brasileiros já estão acostumados? Primeiro porque o artigo ele é uma simulação de computador. Ele não é uma constatação de um fenômeno físico que ocorre, né? Segundo,
que é um padrão muitíssimo sutil. Sendo ele muito sutil, ele não causa um impacto significativo. Diferente do El Niño, que é um fenômeno já bem conhecido, e que causa efeitos como, por exemplo, quando ocorre o fenômeno El Niño, nós temos chuvas excessivas no sul do Brasil, como as que nós acompanhamos no último ano e no começo desse ano. Em geral, anos de El Niño provocam secas no norte e no leste da Amazônia, no norte da região nordeste. Esses são impactos do El Niño. Este novo fenômeno descoberto, ele não traz esse tipo de impacto. A combinação dele, ele pode até ampliar uma atuação do El Niño de Laninha, mas ele é um fenômeno muito aquém dos impactos que causam El Niño. Por isso, o exagero dizer que é um novo El Niño esse fenômeno. É muito claro, e aí a minha pergunta é, devemos contar então com os fenômenos clássicos, El Niño, Laninha, e especialmente para a safra nova de verão que vem aí, Laninha então, é a projeção mais abundantemente divulgada até o momento. É nela também que você acredita? Não é a questão de acreditar primeiro, né? Porque nós trabalhamos com ciência e fazemos previsões. Então as previsões indicam que nós temos aí uma possibilidade de um Laninha fraco. Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Ainda há divergência entre os modelos que estão prevendo, né? Alguns modelos colocam com um pouco mais de intensidade, outros com menos. Tudo indica que será um Laninha de fraca intensidade. Mas mesmo sendo Laninha de fraca intensidade, nós podemos esperar algum déficit de precipitação no sul do Brasil mais para o final do ano, principalmente nos meses aí de novembro, dezembro e janeiro. Nada semelhante ao que nós observamos, por exemplo, há 4 anos atrás, né, que aí é um Laninha de moderada intensidade, mas as previsões indicam até então um Laninha de fraca intensidade. Para a gente fechar, você já deu as indicações muito claramente de que considera um exagero chamar de novo El Niño essa descoberta que foi divulgada. O que nós devemos contar em termos de setor agropecuário são com os fenômenos clássicos, Laninha, El Niño, e para essa temporada de mais curto prazo, a previsão que é a mais preponderante divulgada por diferentes institutos, é de um Laninha de fraca intensidade e que vai começar a ter efeitos ainda nesse segundo semestre, Gilvan? Exatamente, é um Laninha de fraca intensidade, e lembrando que os principais impactos desse Laninha, ele, como é de fraca intensidade, ele não está configurado ainda, primeira coisa, o Laninha não está configurado. Em se configurando, ele leva algum tempo para agir. Então nós deveremos ter um impacto desse Laninha de fraca intensidade somente mais no final do segundo semestre. Gilvan Sampaio, agradeço demais, coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigada pelas suas informações. Muito obrigado. Até a próxima. O governo federal publicou nesta semana um decreto que detalha a ajuda aos agricultores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. Para quem teve perdas iguais ou acima de 30%, o decreto prevê um desconto de 30% na liquidação de parcelas de custeio e desconto de 24% na renegociação para quem apresentar uma declaração aprovada por um conselho municipal. Para o agricultor que apresentar laudo técnico, o desconto na liquidação de parcelas e para a renegociação vai ser equivalente ao percentual de perdas, limitadas a alguns valores que vocês podem acompanhar nesta tela seguinte. No caso das dívidas de investimento, para quem teve perdas iguais ou acima de 30%. O agricultor que apresentar a declaração de perdas vai ter desconto de 30% na liquidação de parcelas. E no caso de renegociação, vai haver aplicação de desconto de 24%. Se o agricultor apresentar o laudo técnico, o desconto na liquidação de parcelas e para renegociação vai ser equivalente ao percentual de perdas. E aí, segue em frente, para quem teve perdas iguais ou acima de 60%, vai haver um desconto para liquidação ou renegociação do custeio, investimento e industrialização de até 120 mil em contratos individuais, grupais ou coletivos. No caso de cooperativas, o desconto para liquidação ou renegociação de até 10 mil por cooperado. Vale destacar que agricultores que tiveram perdas abaixo de 30% ficaram de fora desse socorro do governo. A gente lembra também que nesta semana o governo prorrogou o pagamento das dívidas dos agricultores, o prazo para o pagamento que venceria em 15 de agosto. Agora, o novo prazo é 16 de setembro. E vamos em frente porque tem mais episódios especiais das minhas viagens pelo Brasil, conhecendo de perto cada cooperativa agrícola. Hoje, a vez é da Coamo. Vamos acompanhar.
Eu verdadeiramente desejo que todos que têm um pãozinho na mesa, a margarina no pão, o óleo de soja para fazer a sua refeição do dia a dia, tenham pelo menos uma vez na vida a oportunidade de conhecer o interior do Brasil. O interior que produz e prospera, que é onde começa essa história, a história do alimento que chega na nossa mesa. É transformador. São 7 da manhã, eu tô aqui na praça da cidade. Coamo é o destino de mais um episódio do Agricultor Todo Dia. Vamos junto? Chegamos, ó, com chuva. Haroldo, que satisfação conhecê-lo. Satisfação é minha. De 79 produtores no início, para quantos cooperados agora? 32 mil, arredondando. Qual é a emoção que vem no seu coração? A gente fica satisfeito, né, de poder ter chegado aqui. Eu defino o cooperativismo como o melhor sistema de desenvolvimento do quadro social. E no agronegócio, eu acho que é o principal exemplo, onde a cooperativa consegue reunir, né, e consegue transmitir novas tecnologias. Então, a produtividade, né, que saía aí para soja, assim, bem no começo, né, 70 sacos por alqueire, né, hoje chega a 200 sacos. É o milho, 150 sacos, hoje chega a 500, 600 sacos por alqueire. As maiores produtividades. E eu sempre digo uma coisa de cooperativismo, é muito difícil tocar, né? Mas o que vale para uma cooperativa ir para frente é a credibilidade do quadro social na sua diretoria. Aqui era uma região de terras extremamente fracas, né, terras ácidas, não produzia nada aqui. Chamava terra dos 3S, sapê, samambaia e saúva, ou seja, tudo coisa ruim. E 79 agricultores numa fase de transição, onde a madeira tinha se acabado e a terra não valia nada. Como é que nós vamos fazer a viabilidade disso? Sozinho não dá. Olha, nós vamos nos juntar e buscar investimento no banco. Nós vamos nos juntar e construir um armazém. Nós vamos nos juntar e ter volume para fazer comercialização. Continua sendo assim. A cooperativa só avança bem quando o cooperado está junto. Trabalhar somente com a commodity é perigoso, as margens são muito apertadas, então todos esses produtos já têm uma indústria. Temos fiação de algodão, temos 2 moinhos de trigo, temos 3 indústrias de processamento de soja, temos 2 refinarias, uma produção de margarinas e gorduras, e nós fazemos o porta a porta. Fretamos navio e entregamos na porta do nosso cliente na Europa. E isso com garantia de não desmatamento, origem de área não desmatada e com total rastreabilidade. Aqui a gente vê mais um passo na direção de comprovar a origem do produto brasileiro livre de desmatamentos. Essa aqui é a tão famosa rastreabilidade que todo mundo está pedindo. Só que nós fizemos uma rastreabilidade aliada à garantia de não desmatamento. Então, cada cliente tem condições de avaliar, navio a navio, o que ele está recebendo. Essa propriedade, você avalia se houve ou não desmatamento recente nela. Isso aí é algo que realmente veio a esclarecer bastante e dar essa segurança de que quem está consumindo lá está recebendo um produto que não é oriundo de área desmatada recentemente. É mais do que uma certificação, é uma comprovação de que aquela área está seguindo todos aqueles itens que o cliente, por exemplo, da Europa, está desejando obter no alimento que eles consomem lá. O maior patrimônio de um agricultor é o solo que ele tem. Então, o solo ele tem que ser melhorado todos os dias. O solo, ano após ano, se bem manejado, bem trabalhado, ele vai só melhorando e cada vez vai produzindo mais. Todo bom agricultor, todo bom engenheiro agrônomo é um ecologista por natureza, porque a gente procura entender a natureza e, entendendo a natureza, trabalhar ela da melhor maneira possível para que ela nos devolva isso em produtividade e alimentos de qualidade. Então, logo no começo da Coamo, a Coamo já montou essa fazenda experimental que tem como objetivo testar todas as tecnologias geradas pelas instituições de pesquisa, pelas universidades, pelas empresas. Nós testamos aqui na fazenda experimental, adaptamos e transferimos para os nossos cooperados. Então a Errara tem a missão de trazer esses produtos para os agricultores brasileiros. E a Coamo é uma parceira que faz com que esses produtos da Errara cheguem até o agricultor, para que ela realmente leve ao agricultor a melhor tecnologia, essa tecnologia de ponta, com uma recomendação adequada para cada região. Uma das forças da Coamo é a transformação, e é por isso que a gente vai agora para o Parque Industrial, que é onde tudo isso acontece.
Então tudo aquilo que nós produzimos de semente de soja, trigo e aveia preta, nós analisamos aqui no laboratório. Nós temos inúmeros testes que nós fazemos justamente para ter essa garantia da qualidade. Fazemos análise de pureza, testes de germinação em rolo papel, principalmente nós fazemos a germinação em areia, fazemos os testes de envelhecimento acelerado, pensando no teste de vigor, para que o nosso cooperado, na hora de receber essa semente lá no campo, ele tenha lá a garantia, a certeza de que ele vai estar levando um bom resultado até o campo. É aqui onde os agricultores fazem os negócios. Eles compram fertilizantes, compram defensivos e também recebem orientações técnicas. A gente vai ver tudo isso de perto. Então é aqui, para mim, onde tudo inicia e tudo finaliza. As aquisições dos meus insumos, as orientações, porque o mais fácil, Kelly, é produzir. O mais difícil é tomar todas as decisões. E é aqui que a gente toma essas decisões juntos e finalizamos bem juntos. Então, de 32 mil cooperados, mais de 70% são pequenos. E ele é um produtor de margarina, é um produtor de óleos de soja. Para que você for na prateleira pegar um produto para seu consumo, é você pensar naquilo que você está levando, né? Queria propor um brinde, então, e pedir que Deus abençoe a todos os produtores rurais que produziram a soja e todos os alimentos que estão aqui em nossa mesa. Desde pequeno, o Igor levantava e ia com o pai trabalhar. O Igor planta, o Igor colhe. Desde pequenininho ele tem esse dom. E tem uma responsabilidade muito grande que eu sempre digo, por trás do meu nome Igor tem um sobrenome, que é o sobrenome Schreiner, né? Foi do meu avô, que veio do meu pai e agora é meu. Então eu tenho que dar muita honra para esse nome aí. Ao longo do tempo, você vai pegando cada vez mais experiência, mais aprendizado e, como diz o solo, ao longo dessas experiências que vai te levando à perfeição, né? Eu vejo o cuidado deles com a terra, pensando na produtividade. Eles cuidando da terra, vem a produtividade que eles tanto procuram. Eu amo o que eu faço e acordar todos os dias sabendo que eu vou estar fazendo o trabalho que eu amo me dá muita energia, disposição. A gente ama ser produtor rural. A próxima geração está chegando e que eles venham com o mesmo legado do produtor rural, de produzir e tirar da terra aquilo que Deus dá. Que a gente semeia, a gente planta, mas crê no que Deus não falha. E é isso que eu penso todos os dias para ele. Que ele siga sempre. É um ano com maior quantidade de chuva, né? E os respingos que batem no solo acabam jogando inóculo de doença na folha e realmente a gente acaba vendo doença mais cedo. A nossa recomendação é o fusão e com certeza vai ajudar você a levar a lavoura mais limpa aí até o final. A Errara tem vários produtos para todo o ciclo da cultura, começando com tratamento de semente, com certeza N. Nós temos produtos para fazer o manejo também na cultura com relação a herbicidas, temos pré-emergentes como Kyodin, como Yamato, temos inseticida e hoje podemos dizer que com os produtos da Errara podemos fazer uma rotação de ativo no manejo de percevejo na cultura da soja, com Zeus, com Termos. Temos também fungicidas como a Prove para controle de mofo branco, que é uma das doenças na área de ação da coluna muito importante, e nós recentemente começamos a trabalhar com fusão. E o mais novo lançamento de fungicida da Errara na cultura da soja, que é o Sugoi, um fungicida completo, uma mistura de vários ativos e já com protetor na formulação. E a Errara tem trazido do Japão moléculas eficientes, trazendo para o agricultor mais segurança e mais eficiência no momento de aplicação dos defensivos. E em parceria com a Coamo, esse ano, a Errara doou para os cooperados da Coamo mais de 30 mil EPIs, focado na segurança do agricultor, pensando no bem-estar do agricultor. Nós estamos aqui nessa lavoura de soja recém-emergida, já no início do desenvolvimento, segundo trifólio, e a gente já constatou a presença do percevejo, que é uma praga muito importante na cultura da soja. A gente tem grandes soluções aí dentro da Coamo. Nós temos o Zeus, que já está aí bem estabelecido. Nós temos o grande lançamento nosso, que é o Termos, produto de choque, pensando nessa fase inicial.
É muito bom quando a gente volta para um lugar em que a gente já esteve antes e vê aquele lugar mais desenvolvido, mais próspero. E foi o que eu vi aqui em Campo Mourão. Porque quando tem cooperativa, a riqueza ela se espalha, ela não fica concentrada. A cooperativa corrige muita desigualdade social. A cooperativa ela desenvolve economicamente e traz o desenvolvimento social junto. A gente faz isso muito pelo exemplo. Porque é um trabalho de educação. Aquele pequeno produtor que não tinha tanto acesso à tecnologia, acesso a conhecimento, a gente conseguir fazer isso chegar até o cooperado, né? Eu acho que é muito fácil você entender uma cooperativa quando você vive em família. É o fato de você entender que qualquer passo, qualquer evolução que você vai dar é para um bem mútuo. Realmente faz parte de uma cadeia muito grande, então é gostoso fazer parte, né? Dá orgulho estar junto, né, de todo esse conglomerado que se transforma no agro brasileiro, né? Amor, fé, dedicação para o nosso trabalho, pensando em gerar vida. Gerar alimento é gerar vida. Dá para perceber que tem alma, que tem presença, que vai além do racional, mas toca aqui, no coração das pessoas. Elas se sentem muitas vezes em casa e se sentem parte de algo maior. Esse poder do pertencimento eu também vi no cooperativismo. Muito bom. E agora eu tenho um recado para você. Proteja a sua lavoura com a linha TS da Yara. São 3 soluções exclusivas que preparam a defesa no campo. Contra o Nenco, Certeza N e Convence você garante a defesa ideal contra nematóides, doenças do solo e pragas para um estabelecimento excepcional da soja. Prepare-se para colher resultados incríveis. A linha de tratamento de sementes da Yara é a escolha certa. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code na sua tela e saiba mais sobre as soluções. Na hora H de tratar a semente da soja, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.